Olá, estudantes do ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 44, Laboratório de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos fazer um experimento chamado Descalcificando o Ovo. Então, a gente vai utilizar um ovo de galinha, dois na verdade, e a gente vai descalcificar ele. O que quer dizer descalcificar o ovo? Quer dizer retirar o cálcio que tem nele. Mais especificamente, o cálcio que tem na casca do ovo a gente vai tentar retirar. Com isso, nós vamos entender um pouquinho qual é o efeito das chuvas ácidas sobre os monumentos e as construções. As chuvas ácidas, elas elas corroem alguns monumentos e algumas construções. A gente vai ver por que isso acontece, do que a chuva ácida é formada e qual a relação dela com o nosso experimento aqui. Nós vamos falar também sobre a constituição de alguns materiais, como a casca do ovo, e veremos a realização de uma reação química. A gente vai conseguir observar uma reação química acontecendo aqui também. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: entender que os danos causados pelas chuvas ácidas em alguns dos monumentos e construções depende da rocha que os constitui. Depende da rocha que aquele monumento é formado, é feito. Certo? Então, dependendo da rocha que ele é feito, ele vai ser corroído pela chuva ácida. Se ele for feito de uma outra rocha, ele não vai ser corroído pela chuva ácida. E por que isso acontece? A gente vai tentar explicar na nossa aula de hoje. Diferenciar rochas através de reações químicas. Nós conseguimos diferenciar rochas através de uma reação química. Segue muito a ideia do nosso primeiro objetivo. Perceber que, dependendo da constituição de um monumento, de uma estátua, por exemplo, dependendo da rocha que o constitui, ele vai sofrer corrosão pela chuva ácida e, dependendo do material que ele for feito, ele não vai sofrer corrosão pela chuva ácida. Só aí nós já conseguimos diferenciar em dois grupos de rochas: as que sofrem corrosão pela chuva ácida, pelos ácidos, e as que não sofrem corrosão pela chuva ácida, ou pelos ácidos de maneira geral, através de uma reação química, através de observação. Está sofrendo corrosão? Não está sofrendo corrosão. Apenas nessa observação a gente já consegue definir esses dois grupos. Identificar a reação química decorrente da união do ovo com o vinagre. Então a gente vai utilizar o vinagre para fazer essa reação química. Equipamento super simples se vocês quiserem testar em casa. Quais são os materiais? Uma colher de sopa, uma colher. 2 ovos de galinha, 2 ovos de galinha. 2 copos transparentes iguais, de preferência iguais. Se não tiver copos iguais, não tem problema. Mas 2 copos transparentes. Água e vinagre. Quanto de água? Do tamanho do copo. Quanto de vinagre? Do tamanho do copo também. Até cobrir o ovo que a gente for utilizar. Qual o procedimento? Coloque um ovo em cada copo, com cuidado para não os quebrar. Já quebrar ele no começo do experimento não é uma ideia muito legal, né? Então a gente vai colocar com cuidado. Deixa o copo virado de lado, assenta o ovo até no fundo e depois deixa ele na vertical novamente. Aí, os 2 ovos lá dentro. Acrescente vinagre em um dos copos até cobrir o ovo e água no outro copo até cobrir o ovo também. Então, aqui nós temos água. Vamos colocar a água num dos recipientes e vamos observar um pouquinho o que acontece. Observando assim, não vejo nada acontecendo. Certo? Não está acontecendo nada. A gente vai fechar esse recipiente. Esse com água até não precisa tanto, mas veda ele com papel filme ou um outro plástico por cima, enfim, e deixa armazenado agora na geladeira, uns 2 dias mais ou menos. E agora com o vinagre vamos fazer a mesma coisa. Cobrimos o ovo com vinagre
Observamos ele num primeiro momento. Percebem o que está acontecendo com o ovo? Ele tem um monte de bolinhas de ar grudada na sua casca. Então, é uma reaçãozinha química que já está acontecendo aqui, que a gente já consegue perceber nesse primeiro momento. Mas o que a gente vai fazer? Cobrir ele com plástico e armazenar na geladeira. Deixa ele armazenado na geladeira lá por 2 dias e depois, de vez em quando, você vai observando, vendo o que está acontecendo, se está sofrendo alguma mudança ou se os dois estão iguais. Passado esse tempo, tire cuidadosamente com uma colher os ovos dos copos e lave-os em água corrente, só para não ter o cheiro do vinagre, mas enfim, observe a superfície dos 2 ovos. Então eu tenho aqui o ovo que eu deixei com água apenas, não cobri ele, e o ovo que eu deixei com o vinagre, esse eu acabei cobrindo. Eu admito que eles ficaram um pouco mais do que apenas 2 dias, eles devem ter ficado uns 3 dias e meio, vamos dizer assim. Então, eles ficaram um pouquinho mais do que o tempo ali dito. Eu vou tirar essa água, esse vinagre. Aqui tem esse outro experimento, que é vinagre também. E aqui a gente já observa algo diferente. A coloração dos ovos, os 2 ovos eram iguais. Os 2 ovos eram iguais, mas esse daqui, passados 2 ou 3 dias, ele perdeu essa película externa dele. Então, ele perdeu essa coloração mais escura que ele tinha. Ficou um ovo mais claro e bem arredondado. Então, nós temos aqui o nosso ovo que ficou no vinagre por esses 2 dias. A gente percebe, pegando nele, que ele está muito macio, principalmente quando comparado, obviamente, com o ovo que normal e o ovo que ficou na água está com a consistência igual a que foi colocado. Não teve alteração na sua consistência. Mas esse ovo que ficou no vinagre, sua consistência foi alterada e muito. O que aconteceu com esse ovo? Isso que a gente quer entender, certo? Perceba que ele virou uma bolinha de borracha. Ele fica quicando. Mas no final nós vamos abrir ele para ver se por dentro ele foi alterado. Mas externamente ele com certeza foi alterado. O que foi o nosso resultado? Depois da realização do experimento, notou-se que a casca do ovo colocado no vinagre ficou mole, e ficou mesmo muito mole, muito diferente dessa outra casca do ovo que ficou apenas na água. A casca do ovo possui em sua constituição carbonato de cálcio. Por isso o nome do experimento, descalcificando o ovo. A gente tirou esse carbonato de cálcio da casca do ovo, que em contato com o ácido do vinagre, vinagre é ácido, tanto que é chamado o nome químico dele é ácido acético. Vinagre é ácido acético, comercial chamado de vinagre, mas ele é um ácido sim. Então, em contato com o ácido do vinagre, forma novas substâncias, entre elas gás carbônico. Opa, gás carbônico. Lembram dessas bolinhas que nós temos ao redor da casca do ovo? Então, é a reação do carbonato de cálcio já com o ácido do vinagre, com o ácido acético, formando o gás carbônico, que embaixo da água ficam retidos dentro dessas bolinhas. Parece aquelas bolinhas do refrigerante, certo? Então, está ocorrendo essa reação química aqui. Está ocorrendo essa
mistura, essa reação química entre o carbonato de cálcio e o ácido acético, formando essas bolinhas de gás carbônico e alguns sais que ficam dissolvidos aqui na água. Os ácidos, de maneira geral, tendem a reagir com o carbonato de cálcio, desgastando-os. Rochas como calcário e mármore possuem em sua constituição carbonato de cálcio. Então, o ácido da chuva ácida, quando atinge estátuas ou outros monumentos, edificações que tenham calcário e mármore, vão reagir com o carbonato de cálcio dentro desses materiais, dentro dessas rochas, desgastando elas. Por isso que a chuva ácida vai corroer essas rochas, porque ela vai reagir com o carbonato de cálcio e vai transformar esse carbonato de cálcio em gás e alguns sais minerais. E essa reação faz com que os monumentos, as estátuas comecem a se desgastar. Essas rochas são muitas vezes utilizadas na decoração de edifícios e na produção de estátuas. Depois da ocorrência da chuva ácida, percebemos que muitas estátuas e adornos são corroídos devido a essa reação química que ocorre. Então a gente consegue observar, tanto que a gente já estudou sobre a chuva ácida e já observamos algumas estátuas, algumas edificações corroídas devido à ação do ácido, então, sobre o carbonato de cálcio presente nessas rochas, principalmente no calcário e no mármore. Legal, né? Vamos, só para finalizar então, abrir esse ovo e ver se a sua constituição interna vai estar diferente. Externamente, a gente já concluiu que todo o carbonato de cálcio que deixava a casca do ovo dura foi retirada, reagiu com o ácido acético e virou gás e alguns sais que ficaram dissolvidos na água. A gente fez um experimento bem parecido com esse, só que com o ovo da galinha. Com o osso da galinha. A gente retirou o carbonato de cálcio do osso da galinha e o osso ficou flexível. Então, o carbonato de cálcio tem essa função nos materiais, torná-los mais resistentes, mais rígidos. E como a gente acabou retirando aqui, ele se torna extremamente flexível. Olha só, parece que tem um pouco mais de líquido dentro do ovo, mas a casca do ovo, ela virou uma espécie de plástico, um tecido bem resistente, assim, resistente ao corte, mas ele é bem flexível, ele é um pouco elástico. Enfim, internamente, difícil de dizer se houve alteração. Parece que ele absorveu um pouco mais de água, mas só isso. Externamente, a gente já notou e evidenciou que teve uma mudança muito grande retirando o carbonato de cálcio. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.